Neste vídeo, iremos demonstrar como o Deep Learning pode ser aplicado para detectar pneumonia. E o que vem a ser pneumonia? Pneumonia basicamente é uma inflamação que afeta os pulmões e causa acúmulo de líquido nos alvéolos pulmonares. O diagnóstico, basicamente a partir do histórico do paciente, de exames clínicos e principalmente do raio-x de tórax. E é nesse contexto que o nosso trabalho de Deep Learning começa. Nós pegamos um dataset no site de competições Kaggle, que contém 5.856 imagens de raio-x de tórax. Eles estão divididos em duas categorias: normal, como podemos ver ali nessa imagem, normal, e pneumonia bacteriana e viral. Então, temos duas categorias, normal e com pneumonia. Essas imagens são de crianças de 1 até 5 anos e foram classificadas por 3 médicos especialistas na área. E estão divididas também já em treino, validação e teste. O balanceamento na base de treino, temos 1.341 imagens de tórax da classe normal, 3.875 de pneumonia. Na validação, temos 8 imagens de tórax da classe normal e 8 de pneumonia. E na base de teste, temos os 4 normal, 390 de pneumonia. Recentemente foi publicado um estudo na revista Cell Press em que os pesquisadores utilizaram Transfer Learning para classificar doenças relacionadas com a retina a partir de imagens de tomografia por coerência óptica. Neste novo trabalho, resolvemos empregar redes neurais mais simples, a fim de manter um treinamento mais rápido e ainda assim manter a mesma eficiência ou uma eficiência bem próxima. Então resolvemos dividir nossos experimentos em 3 partes. O primeiro experimento conta com uma rede neural mais simples, sem a utilização de camadas convolucionais. Um segundo experimento já utilizando uma rede que emprega camadas convolucionais, e uma terceira rede com camadas convolucionais, porém uma rede mais profunda. No experimento número 1, verificamos que a distribuição dos dados de treinamento e validação da base original não estavam numa boa disposição. Então resolvemos distribuir os dados de treinamento e validação da seguinte maneira. No treino, ficamos com 3.106 imagens de raio-x de pneumonia, 1.009 imagens normal. Na validação, 777 de pneumonia e 270 de normal. Mantivemos o mesmo conjunto de teste com 390 de pneumonia e 234 normal. Reduzimos as imagens para 64 por 64 pixels e convertemos para a escala de cinza. Utilizamos a função ReLU, utilizamos dropouts e regularizador para evitar overfitting e utilizamos o otimizador ADAM com o learning rate de 0.01. Treinamos por 45 épocas. A formatação da rede: o input de 4.096 da imagem, de 64 por 64, uma primeira camada de 1.000 neurônios, um dropout de 50% entre essa camada de 1.000 neurônios e a próxima camada também de 1.000 neurônios, uma nova camada de 500 neurônios, um dropout de 25% entre essa camada e a próxima camada de 100 neurônios. Nesta camada também utilizamos o regularizador L2. Os resultados do primeiro experimento na base de teste foram loss 1.31, a acurácia ficou em 76%, uma precisão média de 81%, um recall de 77%, um F1 score de 74% nas 624 imagens da base de teste. Olhando para a matriz de confusão, verificamos que os falsos positivos foram maior do que os falsos negativos, o que é um ponto interessante. Porém, um outro ponto interessante é a loss, que ficou muito alta, o que nos leva a crer que o modelo não está acertando com uma boa certeza. No segundo experimento, também redistribuímos os dados de treinamento e validação. O treinamento contou com 2.158 imagens, a validação 540 imagens, o teste 390 de pneumonia, 234 imagens de raio-x normal. Utilizamos Data Augmentation e um balanceamento Anderson. Reduzimos a imagem para 256 por 256 pixels, utilizamos camadas convolucionais, a função de ativação foi ReLU, utilizando dropouts e regularização, e o otimizador foi o ADAM com um learning rate de 0.0, treinamos por 6 épocas. E a formatação da rede, o input de 256 por 256 por 1, uma primeira camada convolucional com 10 filtros e kernel size de 5 por 5, um max pooling 2 por 2, uma nova camada convolucional com 20 filtros, kernel size 5 por 5, um max pooling 2 por 2 novamente, uma camada flatten. Utilizamos dropout entre essa flatten e a próxima camada densa de 100 neurônios e também utilizamos regularização nessa última camada. E por fim, a saída. Os resultados do segundo experimento na base de teste foram uma loss de 0.48, uma acurácia de 86%, uma precisão média de 87%, um recall médio de 87%, um F1 score de 86% em 624 imagens de teste. Podemos observar que conseguimos diminuir o número de falsos positivos, porém aumentamos um pouco o número de falsos negativos. E também podemos destacar o recall da classe pneumonia, que ficou com 93%. Já no terceiro experimento, também redistribuímos dados de treinamento e validação. Uma rede neural mais profunda com 21 camadas, sendo 12 camadas convolucionais e 4 camadas densas. Utilizamos também Data Augmentation e as imagens foram reduzidas também para 256 pixels por 256 pixels. Utilizamos a função ReLU, Dropout e regularizador L2 e
e Batch Normalization. Utilizamos o optimizador Stochastic Gradient Descent e Learning Rate de 0.01 e treinamos por 20 épocas. E este foi o sumário do modelo com 5.750.960 parâmetros treinados. Os resultados do experimento 3 na base de teste foram uma loss de 0.079, uma acurácia de 88%, uma precisão média de 90%, um recall médio de 89%, um FM score também de 89% nas 624 imagens. Nessa matriz de confusão, podemos destacar que diminuímos o número de falsos positivos em relação ao primeiro modelo e também mantivemos um número bem baixo de falsos negativos. Então podemos destacar que o recall na classe pneumonia ficou de 98%. Uma loss bem baixa, o que significa que o nosso modelo está predizendo com uma certeza muito boa. Plotamos aqui o gráfico de curva ROI e obtivemos uma área de 0.97, o que é uma área muito boa. Portanto, podemos concluir que o experimento 3 teve melhor performance, obteve uma eficiência satisfatória e podemos destacar um recall alto, pois nesse tipo de problema é melhor errar por falso positivo do que por falso negativo, ou seja, é melhor dar falso alarme de pneumonia do que deixar o paciente com pneumonia e ir embora. E para melhorar ainda mais a eficiência, poderíamos melhorar a maneira como balanceamos as classes. É isso e obrigado.